Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, mais uma mancha na história do Vasco. Está marcada aí a nova eleição no Vasco no dia 14. Inclusive, esse pessoal que se diz ser tão vascaíno assim, que estão organizando a nova eleição, marcaram a eleição no dia do jogo do Vasco. E eu me pergunto, qual o objetivo dessa eleição, sendo que a maioria dos vascaínos vão boicotar essa maldita eleição online, essa online híbrida que pode ser votada online e também ir lá em São Januário. Eu não consigo entender o porquê que essas pessoas querem tanto o poder a todo custo e marcaram a eleição no dia do jogo do clube. O Vasco tem um jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro, os caras marcam a eleição no dia do jogo. É uma piada mesmo, esse bando que trabalha no Vasco, esse bando que quer sugar o Vasco para eles. É uma vergonha isso que está acontecendo no Vasco hoje. E pelo amor de Deus, você que está me assistindo e que é sócio votante, não vote! Não vote, tenha decência. Se você é contra essas eleições aí, não vote em ninguém. Fique em casa, não saia da sua casa para perder seu tempo e ir lá votar em candidato que perdeu, candidato derrotado, que quer dar golpe no grande ganhador das eleições, que foi o seu Roberto Levinciano. Vamos falar disso também, vamos falar aí da situação dos reforços contratados. O Vasco contratou 5 jogadores, hein, pessoal? O fechamento da janela aconteceu, o Vasco não pode mais contratar jogadores, e um jogador que queria muito ter vindo para o Vasco falou aí por que ele não conseguiu fechar com o nosso clube. Ele desejava muito vestir a nossa camisa. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal. Só clicar embaixo no inscreva-se. Rumo agora a 130 mil inscritos, pessoal. Muito obrigado aos 120 mil inscritos do nosso canal. Muito obrigado mesmo. Continue aí sempre assistindo nossos vídeos. Peço também para você ativar o sininho das notificações para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias do Vasco. Agora esse período aí eleitoral do Vasco, na minha opinião, já acabou. Temos um novo presidente. É o Roberto Levinciano, tá cheio de notícias, né, cara? A gente tem que trazer aqui as informações, as atualizações pro torcedor. Bom, pessoal, após o último dia 7 aí de novembro, as eleições do Vasco terminaram aí com a vitória do Roberto Levinciano. A primeira eleição direta da história do clube teve como ganhador o candidato Levinciano. E os perdedores não gostaram absolutamente nada do resultado. O seu Mussa acabou de marcar aí uma nova eleição no Vasco no próximo dia 14 de novembro. As eleições serão híbridas de maneira online e presencial em São Januário. É uma vergonha com o torcedor, é um descaso total, tanto com o torcedor e com o clube, com o time que vai entrar em campo no próprio dia 14. Essas pessoas não estão nem aí pro resultado do Vasco no jogo contra o Sport. Somente estão pensando aí em politicagem, em usar o Vasco para si próprio e usar o Vasco aí para os seus bens. É inacreditável, cara, não dá para aceitar isso. Para mim é inaceitável um torcedor do Vasco ir lá votar nisso. Não deve votar, cara, boicotem essa eleição, até porque para você votar online você tem que fazer um cadastro, se brincar deve ser uma coisa muito burocrática, e na minha opinião, não perca o seu tempo, vascaíno, não perca o seu tempo indo em São Januário, não perca o seu tempo indo votar online, ao menos que você queira que o Jorge Salgado ou o Júlio Brandt ganhe a eleição aí do Vasco, porque eu acho que o Campelo não deve se candidatar novamente, porque ele sabe que não tem chance alguma de ser reeleito, a menos que aconteça um golpe, uma união das 3 chapas e tem um candidato só para ser votado. Isso será o pior golpe da história. Na minha opinião, será 1000 vezes pior do que o Campelo fez, porque tivemos já um ganhador pelo voto direto do torcedor. O torcedor saiu da sua casa no último sábado para ir votar no Levinciano como presidente do Vasco. Ele ganhou as eleições, apresentou o seu projeto aí para nós vascaínos e com certeza a grande maioria, não todos, mas a grande maioria está do lado do presidente eleito. É uma vergonha o que estão querendo fazer com o Vasco. Eu falo aqui mais uma vez, pelo tamanho do nosso canal, pelo que o Vasco representa para mim, acredito que também para você aí na sua casa, não vá votar nessas eleições do Vasco, cara. Não vão lá votar, pelo amor de Deus, boicotem isso aí. O candidato aí vencedor Levinciano falou sobre essa situação. Ele falou que convocar outra eleição híbrida, isso é golpe, fraude e desrespeito ao quadro social. Segundo ele, o sistema insiste em não reconhecer a sua derrota, mesmo eu apresentando solução financeira de uma gestão para o clube. Não se importam com o Vasco. Convocar outra eleição híbrida, isso é golpe, fraude e desrespeito ao quadro social. Repudiem, boicotem, não votem.
Essas aí são as palavras do presidente eleito Levinciano. Eu concordo totalmente com ele, 100% com ele. Na minha opinião, é um desrespeito ao sócio torcedor que foi lá votar naquele dia, ao sócio torcedor que escolheu o Levinciano como presidente do Vasco. As eleições do Vasco estavam marcadas inicialmente para o dia 7 de novembro. Aconteceu no dia 7 de novembro e teve como ganhador o seu Levinciano. Infelizmente agora fica bem complicada a situação aí, porque essas pessoas querem o poder a todo custo. É bem complicada essa situação e o torcedor vascaíno é feito de palhaço, mais uma vez. O torcedor que paga sócio, torcedor que compra camisa, torcedor que vai lá em São Januário querer ver o Vasco bem, querer tirar foto para conhecer o estádio, torcedor que nunca foi em São Januário, tem um sonho de ir lá em São Januário realizar seu sonho, mas passa por essas humilhações que, na minha opinião, isso é uma humilhação, é mais uma mancha dentro do clube. E na história do Vasco fica bem complicado da gente esquecer essa politicagem, cara. Estão destruindo, estão acabando com o clube. O Vasco tem jogo, vou repetir mais uma vez, o Vasco joga no dia 14 contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro às 4h30 da tarde e os caras estão marcando eleição no mesmo dia do jogo do Vasco. E eu me pergunto aí a vocês, candidatos, vocês estão importando com o Vasco, vocês estão se importando com o futebol do Vasco? O Vasco está na zona do rebaixamento, o Vasco está em 18º e vocês estão preocupados com a eleição que já aconteceu e já tem um ganhador. Bom, pessoal, agora vamos falar do momento atual do Vasco, né? Do momento presente do futebol do Vasco. O Vasco que contratou aí 5 jogadores nessa janela de transferência, vários deles já estrearam com a nossa camisa. O Leonardo Gil foi o primeiro, depois veio o Léo Matos, lateral direito, também contratou o atacante desconhecido, Toco Felipe, e também o Gustavo Torres, colombiano, que já estreou com a camisa do Vasco no último jogo contra o Palmeiras. E agora fechou com o zagueiro Jadson, fechando aí as 5 contratações do Vasco para o restante aí do Campeonato Brasileiro. O Vasco que também tinha um desejo de contratar o atacante Max Loveira do Olympiacos. O jogador concedeu uma entrevista à ESPN e disse que tinha uma grande vontade, queria ter vindo jogar no Vasco, mas o seu clube, o Olympiacos, dificultou e muito a vida tanto do Vasco quanto do próprio jogador para aceitar vir jogar no nosso clube. Ele é pouquíssimo utilizado lá no clube grego e viria com certeza para ser titular do Vasco, já que ele jogou muito bem com a camisa do Rosário Central, é baixinho, joga pelo lado de campo e com certeza chegaria para ser titular, talvez até mesmo barrando o Thales Magno, tirando essa tiriça do time titular do Vasco. Mas a negociação melou e o Vasco não conseguiu fechar com o atacante. Agora temos aí o Gustavo Torres, né, que é o único atacante de lado que o Vasco contratou desses 5 reforços, e também o zagueiro Jadson, que ainda falta ser regularizado e ser oficialmente apresentado como jogador do Vasco. O jogador já tem a documentação toda ok, falta a realização de exames para confirmação do Vasco aí dessa contratação. E deixem nos comentários se vem te agradando esses reforços aí contratados. O Léo Matos, que chegou para ser titular absoluto, já assumiu a lateral direita. O Leonardo Gil também chegou para ser titular, já está sendo titular. Apesar de eu achar que ele não está jogando tão bem assim com a camisa do Vasco, eu acho que ele pode render mais ainda. Talvez o jogador esteja num período de adaptação, mudando de país. Ele estava jogando futebol árabe, futebol totalmente diferente do futebol brasileiro. Lá a competitividade quase não existe. O jogador joga num dia, depois só joga daqui 2, 3 semanas, ficam muito tempo parados devido lá ao calor, forte calor que faz lá no Oriente Médio. Eu acho que isso tem contribuído bastante para que o jogador não tenha rendido nas partidas. Ele pode ter uma boa marcação, mas não está conseguindo ajudar tanto o time do meio para frente assim. Eu acho que a primeira partida dele contra o Corinthians, o segundo tempo que ele fez com o Corinthians, encheu os olhos do torcedor vascaíno e depois ele não conseguiu render tanto assim, até bateu aquele escanteio ridículo na Copa Sul-Americana, no seu primeiro jogo como titular com a camisa do Vasco. Mas a gente torce para que ele jogue bem com a nossa camisa e dê alegrias ao torcedor e também os outros jogadores contratados. Eu quero muito ver esse Toco Felipe jogando porque, cara, é um jogador totalmente desconhecido, bem complicado a gente analisar como que é o futebol desse atleta. O que a gente tem de informação é que ele vem treinando bem com a camisa do Vasco aí nos treinamentos. Vamos aguardar, ver quando o Ricardo Sapinto vai dar uma oportunidade para o jogador. E deixa aí nos comentários para você, qual foi a melhor contratação de todas essas 5 aí que o Vasco fechou? E, infelizmente o Max Loveira não conseguiu ter o seu contrato aí fechado com o Vasco e ser jogador do nosso clube. Quem sabe no ano que vem ele tem essa oportunidade, já que o próprio jogador disse que em janeiro quer sair lá do Olympiacos.
Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve aí no canal para fortalecer e fale aí sobre essas eleições malditas do Vasco que não tem fim nunca, né, cara? Esse processo eleitoral do Vasco é uma piada, essa politicagem, essas pessoas envolvidas em política no Vasco me dão nojo. É isso aí, pessoal. Forte abraço, saudações vascaína a todos. Tamo junto.